O luto, a melancolia, a depressão, a tristeza, são de alguma forma diferentes modos de nomear emoções, sentimentos, afetos que atravessam a vida de cada um de nós. E é acerca disso que nós vamos conversar hoje. Meu nome é Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. Para conversar sobre luto, melancolia, tristeza, depressão, nós temos hoje a Helena Lima. Boa tarde, Helena. Boa tarde, Daniel. Eu gostaria de perguntar para você como é que a gente pode entender a noção de depressão que comumente aparece nos discursos cotidianos. Digo isso porque alguns entendem que a depressão é um nome para a tristeza, outros para a melancolia, outros para o luto, outros para uma forma de cansaço físico, mental. O que seria a melancolia? Teria a ver com o luto? De um modo geral, Daniel, é um mal-estar. É um mal-estar que eventualmente fica um péssimo estar, dependendo da forma em que houve uma perda. Então, não é só a perda de um ente querido, mas às vezes a perda de um ideal, a perda de um emprego, a perda de uma amizade. E isso nos remete a um estado de desamparo, porque a constituição da gente é com o outro, com os outros. E na medida em que a gente vai se constituindo e vai construindo esses laços e eles se desfazem ou por morte ou por qualquer outro fator, tem um impacto na gente. Ninguém fica indiferente a uma perda. E muitas vezes a nomeação que a pessoa dá depende muito da cultura. Então algumas pessoas se sentem doentes, relatam um torpor, uma sensação de ficar solto no espaço sideral. De qualquer forma, a indiferença até acontece, porque a pessoa pode fazer um luto maníaco. Não, estou super bem, aconteceu, estou ótimo, estou reagindo muito bem. A mania poderia ser uma saída para tamponar a ideia Porém, o luto tem um caráter cumulativo. Então, um luto que está mal resolvido, mal chorado, mal ritualizado, quando acontece um luto na sequência, acumula. Então, às vezes a pessoa sucateou esse luto e entrou num episódio maníaco e acha que ficou ótima, porém, dali a um tempo, num próximo luto, recrudesce o anterior, recrudescem os anteriores. Pode ser então que uma perda de um ser querido, uma perda de um emprego, uma perda de uma posição, uma perda de um ideal também. Sim. As perdas que tivemos de alguma forma durante a pandemia são isso, não? Seres queridos, mas também empregos, mas também empresa, mas também perdas de uma vida cotidiana, perdas de um estilo de vida, de um modo de vida, que de alguma forma o sujeito conseguiu passar por meio disso e por ocasião de uma cena, de uma novela das 6 da tarde, desaba. A gente teve uma perda coletiva na pandemia que foi a perda da liberdade. A vida cotidiana precisou ser completamente readaptada para quem pôde fazer isso. Acho que essa divisão social ficou escancarada na pandemia. Então, quem pôde seguir as regras epidemiológicas de isolamento, de comprar álcool gel, de se manter na própria casa, a vida foi solapada. Então, balanços de vida que as pessoas faziam no final do ano, jogando flor para Iemanjá, tiveram que fazer ali. Então, teve uma sobreposição de home com office. Então, quando junta o escritório, famílias ficaram completamente apavoradas e desorganizadas, porque o pai e a mãe trabalhando em casa, as crianças com aula em casa, tudo ficou em casa. As famílias, principalmente de uma certa camada social, tiveram uma reclusão compulsória
Então, todos ao mesmo tempo precisando de computador, precisando de energia elétrica, precisando de internet, ao mesmo tempo. Então, foi muito difícil para algumas famílias reorganizar a rotina, a vida cotidiana, com entregas em domicílio, com álcool spray, com os cuidados de segurança. Então, foi uma etapa da pandemia. E a perda da liberdade gerou um luto coletivo. E, ao mesmo tempo, o ressentimento de quem não pôde fazer o isolamento. ¿Será que talvez ese luto, digamos, por esa perda no fue tamponado también con exceso de trabalho en home office de muitos setores da sociedade que conseguiram? Porque uma das queixas que mais se sentiram na pandemia foi justamente essa, que houve aumento de trabalho. Que sea, aquilo que parecia no início que seria um tédio foi de algum modo invertido em excesso de trabalho, não? Isso, e uma dificuldade de se encerrar o expediente. Então as pessoas começaram a entrar num ritmo de trabalho full time, e sem parar, e com as consequências disso, tanto pessoais como coletivas nas famílias. Essa sobreposição do trabalho com a casa mexeu com muitas famílias. Algumas tiveram graves problemas, porque aumentou o consumo de álcool, porque aumentou vulnerabilidade para determinados psicoativos. Então, houve um aumento de ansiolítico, houve um aumento de álcool, cigarro, tabaco, houve um aumento geral. Quer dizer que então esse aumento no trabalho, essa impossibilidade de encerrar o expediente, esse excesso de álcool, esse aumento de fármacos, aumento de comida, isso pode ter sido um modo de ter tentado evitar o luto. Talvez, e também uma adaptação. E não por acaso uma redução na frequência de relações sexuais. Tem um estudo que mostra que as pessoas começaram a transar menos do que transavam e tem uma redução dessa libido erotizada. Por conta também de todo esse cenário. Isso para uma determinada camada social. Outra camada social que despencou nos auxílios, que vivia da vida na rua, passou para a miséria absoluta. Sim. Então, se antes a pessoa saía do restaurante, pegava um pratinho, deixava para alguém e tal, isso parou. Sim. Então, além de muitas falências, de muitos fechamentos de empresas pequenas e tudo mais. Então, mas foi mundial, não foi só no Brasil. O que a gente teve aqui no Brasil e tem ainda é uma resposta pífia do governo federal à pandemia. Então, testagem em massa não aconteceu. Vacinação está levando 1 ano para concluir o processo. Então, o processo de resposta nacional à pandemia também deixou as pessoas mal. Por quê? Não era a hora da vacina. Aí chegava a hora da vacina, não tinha vacina. Essa cobertura vacinal foi uma cobertura que deixou muita gente muito estressada. E desses 2 anos de pandemia que, digamos, de algum modo restringiu a liberdade, de algum modo restringiu a circulação dos corpos, se sente bastante também em uma cultura como a cultura do povo brasileiro, que, a diferença de outros povos do Ocidente, tem um contato corporal mais próximo. Tem festas como Carnaval, que são mundialmente conhecidas, que durante 2 anos não aconteceram. Aqueles ritos de ir no final do ano e fazer rebelião no mar também não aconteceu, que boa parte da população vai. Quer dizer, há uma série de comemorações que durante o tempo de normalidade parecem triviais, mas em um tempo de 2 anos de impedimento para fazer isso pode ter causado algum tipo de incidência sobre o processo de luto, de Sim. perda. Eu penso que a gente ainda está avaliando as sequelas desse processo, até porque não acabou completamente. Então, embora tenha várias aberturas, tenha uma cobertura vacinal razoável, a gente tem pessoas que não tomaram vacina, escolheram isso.
acho que teve um movimento múltiplo de problemas muito sérios. Então, o primeiro problema muito sério foi esse confinamento, foram as restrições, para quem não estava habituado. Então, pensando um pouco no tripé existencial, né, de tempo, espaço e zelo pessoal, a temporalidade foi subsumida, adquiriu outro patamar. Então, o que é um tempo virtual, o que são 5 minutos de um deslocamento de um lugar a outro, o que são 5 minutos numa conferência virtual, essa dimensão mudou muito. A espacialidade, quem fez o isolamento e ficou restrito ao próprio ambiente, ressentiu disso. Teve caso de pessoas que ficaram com graves problemas de saúde por falta de o mínimo de sol, o mínimo de vitamina D, tem sequelas disso, fora quem pegou Covid, né, quem teve a sequela. E a questão do zelo pessoal, que a gente passou para um patamar clínico, de asepsia clínica. Então, teve gente que perdeu a impressão digital de tanto álcool. E vários outros desdobramentos. Então, esse processo, cada bloco, vamos chamar assim, social, cada camada da sociedade teve os seus lutos, nem todos nomeados e nem todos reconhecidos. Isso em termos coletivos. E individualmente, 600 mil pessoas morreram. E mais ainda, né? E as famílias 600 mil pessoas morreram de Covid. Houve um aumento também de mortes por parada cardíaca. Sequelas de Covid, a hipótese é essa. COVID. A hipótese tem essa hipótese, e fora as mortes que acontecem normalmente. Tem um site do Ministério da Saúde que se chama SIM, que é o Sistema Integrado de Mortalidade, Sistema de Informações sobre Mortalidade. Então, ali, todas as outras, a questão cardiovascular, que sempre foi muito campeã, sim, infelizmente, até porque o contraponto, né, a hipertensão é uma doença em que os pacientes têm a pior adesão ao tratamento. É péssimo. E sequelas de outra ordem, de doenças pulmonares, musculares, por quê? O Covid tem 28 subtipos de vírus. Cada um ataca preferencialmente uma parte do corpo. Então, teve gente que teve Covid e fadiga muscular. Teve gente que teve Covid e atacou o sistema nervoso. Então, esses vírus e essas variantes prejudicaram demais quem foi afetado pela doença. Então começaram as perdas de artistas que morreram de Covid, que causaram grande comoção, mas as comoções ficam interrompidas. A pessoa mal tem tempo de chorar, às vezes ela acha que é descabido se entristecer porque morreu alguém que ela nem conhecia, mas você pega um ator que aqui no Brasil, Tarcísio Meira, que foi um ator que pegou gerações. Sim. Todo mundo se ressentiu e ficou muito triste dele ter morrido por Covid. Então começou. E a outra questão que eu acho grave, Daniel, logo no começo da pandemia e durante pelo menos um ano e tanto, os rituais fúnebres foram completamente alterados. Não podia. Então não podia fazer o enterro, não podia fazer velório, as pessoas mal podiam estar perto para se abraçar. E é um ritual importantíssimo. Aqui no Brasil, a gente tem esse ritual que é de um velório, que é do sepultamento com gente da família, com amigos e tudo mais. E isso ficou interditado. Até porque, recentemente, na sexta-feira agora, teve uma apresentação da Clarice Paulon, que é do Latesfip. Ela atende e dá supervisão para os coveiros do Serviço Funerário de São Paulo. E dizendo como foi complexo para eles, sem vacina no começo, sem qualquer tipo de possibilidade, a não ser o equipamento mecânico, de fazerem o número de sepultamentos que eles fizeram por dia durante muito tempo. Então, ou seja que, então, passamos durante um bom tempo com perdas de seres queridos, perda de trabalho, perda da rotina, perda da liberdade. Ao mesmo tempo tentamos lidar com isso a partir da mania ou dos excessos que se produziam com diferentes objetos, com trabalho ou álcool ou algum fármaco. Ao mesmo tempo, a tentativa de luto foi interrompida porque os rituais tradicionais de luto não podiam se fazer em relação com seres queridos, não dava para fazer isso. E no meio disso também
houve como uma espécie, e em muitos relatos de casos, uma espécie de cansaço de tantos mortos, ou seja, não, mal conseguia chorar a perda de um, que no dia seguinte você tinha outro, e outro, e outro, até que o ponto chegava a uma situação tal que era de afogamento, digamos assim. E isso também precisava uma espécie de tentar ficar indiferente, porque de alguma forma a pessoa precisava continuar vivendo e tocando sua própria vida. Isso tem um preço no futuro, digamos, não? Eu penso que a gente já esteja lidando com algumas dessas sequelas, porque um contraponto, Daniel, é que, ao mesmo tempo, quem podia estar com o seu álcool gel, estar com os seus equipamentos, suas máscaras, etc., também teve medo e também tem medo. Então, quais são os protocolos? Então, que cada um estabeleceu. Vai a tal lugar, usa a máscara, e tira a máscara. Tem álcool gel ou não tem álcool gel? Ainda tem o medo de se infectar. Ainda existe esse medo. E aí, ao mesmo tempo, essa sensação de não aguento mais ficar em casa, não aguento mais estar exposto, esse não aguento mais atravessando tudo e todos, sem grandes saídas. As saídas são paliativas. Então, começam pequenos reencontros, começa um pequeno café presencial, e tudo com muito cuidado, com uma preocupação. E que custo tem essa preocupação? Então, a criança que está na escola, a avó cuida da criança, a mãe vai trabalhar, cada um mapeando as suas exposições, e é um vírus que passa pelo ar. A gente ainda não tem uma garantia de imunidade, a própria vacina muda o tempo todo o protocolo, porque as descobertas vão se acumulando. E essa foi uma outra coisa, né, Daniel? A vacina para essa família de coronavírus já tem desenvolvimento desde 2003, quando teve a pandemia de H1N1, SARS, lá no Oriente. Eu lembro que a gente teve um congresso na Tailândia, e usar máscara no voo, e média temperatura, etc, etc. Desde lá eles estão estudando vacina para coronavírus. Então, o que aconteceu, né? Qual foi a outra dificuldade que nós tivemos? As fake news. Então, você vai a um lugar, a pessoa tem um termômetro para medir a temperatura na testa, mas ela aponta para a mão. Por quê? Porque logo no começo saíram as fake news de que o termômetro digital na cabeça ia roubar as senhas das pessoas. E as pessoas acreditaram. Então, esse negacionismo, esse ataque frontal à ciência, para nós cientistas custou muito. A gente ficou muito triste com isso, muito perplexo. Aquela velha pergunta, qual é a nossa responsabilidade nisso? Então, acho que esses desdobramentos para a própria ciência, para os cientistas, por que a gente ainda está vendo algumas pessoas se recusarem a tomar vacina em nome de livre-arbítrio? Não, eu tenho livre-arbítrio. Ou seja, é uma falência coletiva. Falhou a educação, falhou a saúde pública, muitas falhas para ter esse resultado. E do ponto de vista da psicanálise, o que você acha que é possível de ser feito? Bom, acho que em primeiro lugar reconhecer as sequelas, reconhecer qual é a condição psíquica em que as pessoas se encontram, nomeá-las e tratá-las. Acho que a vida virtual, o atendimento virtual, que até 2 anos atrás era visto com descrença, que era quase rechaçado por muitos psicanalistas, hoje é a rotina na psicanálise. Então, quando se fala em consultório lotado, leia-se sucessivos atendimentos e entrevistas online. E eu penso que essa elaboração coletiva de luto tenha 2 dimensões. Então, uma dimensão, que é essa de, afinal, recuperaremos a liberdade e como? Pensando no luto da perda da liberdade. E o outro ponto, que é o pessoal, que perdas, catalogar as perdas, está muito difícil. Então, tem as perdas dos famosos. É preciso passar por um processo de elaboração no qual nomear a perda. Nomear as perdas e elencar mesmo uma lista, porque foram muitas perdas, diretas e indiretas. E quem está conseguindo começar a se recuperar e que está retomando a pulsão de vida, talvez,
tá enfrentando esses obstáculos. Porque tem, acho que, um trabalho psíquico do luto que não é apenas reconhecer a perda, mas é a partir de um reconhecimento de quem era você antes da perda. Quem você ficou durante a perda e quem você é hoje. Então, quem é você hoje sem aquela pessoa, sem aquele trabalho? E esse é como se fosse uma explosão de caquinhos de vidro, que a tarefa psíquica implica em reconhecer aquilo e transformar aquilo num mosaico. Há uma série de laços que se desfazem diante de todas essas perdas. Isso. Há um turbilhão no meio de tudo esse perda e há a possibilidade eventual de refazer os laços. De reconstruir. Essa reconstrução passa também pela circulação da palavra. Quer dizer, qual é o significante mestre nesses 2 anos? Morte. Bateu na porta de todo mundo. Todo mundo ficou com muito mais medo de morrer do que já teve antes. Foi uma ameaça inédita, uma pandemia. Porque essa é a segunda pandemia que nós, da geração dos cinquentinhas, atravessamos, que a primeira foi de AIDS. Sim. E no começo, qual a diferença, né? A AIDS, rapidamente, já havia a forma de transmissão, assim pega, assim não pega. Não era um vírus que passava pelo ar. Mas o coronavírus é um vírus que passa pelo ar, comprovadamente. Então, é outra sensação de exposição individual. E as diferenças aqui no Brasil, em relação às respostas nacionais, são gritantes. Porque o Brasil rapidamente estruturou um programa em São Paulo, específico, na época do AIDS. Na época da AIDS, rapidamente organizou uma parceria com as ONGs para que fosse uma resposta ampla, que abarcasse os excluídos socialmente. Esse programa de São Paulo foi maximizado e tratado em nível nacional, então constituíram um programa nacional específico para a AIDS. E esse programa teve capilarização no Brasil todo pelas parcerias com a ONG, pela rapidez na resposta e a fundamentação na ciência. Então, olha, assim pega, assim não pega. Campanhas mais ou menos bem-sucedidas. Eu lembro que houve fake news na época, ainda não se chamavam assim, mas que falavam da peste rosa, de uma justiça divina contra pecadores. Isso. Mas parece como que isso rapidamente declinou. Declinou porque havia uma aposta na ciência como a reflexão a respeito do assunto. Então eram os 4 Hs, eram os haitianos, hemofílicos, homossexuais e heroína addicts. E aí teve toda a questão de um estigma em torno disso, culpabilização dos doentes. Isso ainda persiste em uma certa escala, mas abrandou 90%. Lembro também que na época houve vários grupos de psicanalistas que se dedicaram exclusivamente a trabalho com pessoas nessa situação, não? Com HIV, com AIDS. E era uma época, Daniel, em que a pessoa com AIDS não tinha ainda o coquetel de medicamentos, não tinha, a pessoa tinha umas... Tinha quase que uma data de morte. Os estatutos das ONGs tinham, assim, a eleição dos administradores a cada 6 meses. Então, eles já no estatuto previam 6 meses e etc. Qual é a questão hoje? A questão de hoje é que a gente não está pautado, não é todo mundo que está pautado na ciência. Então, as fake news, as chamadas fake news, nesse ponto da pessoa oferecer o braço para medir a temperatura e não a testa, porque vão roubar senhas, porque vão alterar. E a pessoa acredita naquilo mesmo, defende que não. Agora, assim como houve, digamos, um trabalho direcionado na psicanálise para a AIDS, HIV, acha que é preciso fazer um trabalho direcionado desde a psicanálise para o luto, a melancolia, para aqueles, inclusive, que não vão conseguir tão rapidamente elaborar. Eu penso que sim, Daniel. Eu penso que essa balança de pulsão de morte, pulsão de vida, esteja desequilibrada. Então, acho que tem sim um movimento coletivo e essa questão da virtualidade ainda é uma interrogação para todos nós.
Porque se você pensar 5 anos atrás, quando chegava na clínica um casal, eu acho que meu marido está me traindo na internet. Aí ficava, não, mas não é traição, é virtual. Agora, a vida real está acontecendo na tela. Internet. Quais são esses critérios? Quais são os critérios de laço? Como é que é o laço virtual? Como é que é o laço permanente? Que relações se sustentam essencialmente na virtualidade? Para a psicanálise eu acho um grande desafio. E principalmente por conta da primazia do significante. Qual é o nosso significante mestre agora? Então... o celular passou a fazer parte... do corpo. Cabeça, tronco, membros e celular. E carregador. Sim. E essa virtualidade, quais são esses limites? Acho que esse problema de não encerrar o expediente, Sim. ele traz com ele também aquela necessidade de estar a sós consigo mesmo. Então, às vezes, a pessoa no trajeto para o trabalho, fosse de transporte público, fosse no próprio carro, etc., tinha uma interrupção daquele cenário doméstico. E isso se perdeu. E se perdeu sem... Há uma continuidade. Fica o tempo todo igual. Então, estava vendo vou dar um exemplo, um casal em que os dois trabalhavam online e um filho autista. E nenhum profissional estava indo à casa deles para atender, estava no auge da pandemia, sem vacina, sem nada. Teve um dia em que essa mãe pegou o filho e chacoalhou, porque não estava suportando mais. E aí o chefe viu, e ela ficou angustiadíssima, e o marido queria bater, assim, descambou a coisa. Quando chegaram, e acho que essa é outra característica desse momento, Daniel, que as pessoas que estão procurando atendimento agora estão bastante adoecidas, estão num grau de sofrimento muito elevado. Então, recentemente, conversando com um paciente e pensando junto alternativas, a minha hipótese é que ele precisava de uma medicação, de um tratamento urgente, se afastar do trabalho, etc. E ele foi ao psiquiatra, o psiquiatra deu 90 dias de licença para ele. Ele estava muito grave. E eu não sou de fazer alarde, mas esse é um exemplo de uma situação. Uma outra paciente chegou e com um problema muito sério, que os 10 dedos dos pés, as unhas apodreceram. Dos 10 dedos dos pés. Ela pegou uma micose, ela e 2 filhos pequenos. Por quê? Porque não tomavam sol, porque ficaram recolhidos extremamente. Então, a psicanálise, acho que tem alguns desafios, Daniel. O primeiro é pensar sobre o impacto dessa pandemia nas diferentes camadas sociais, nos diferentes grupos, e dentro de um, vamos chamar assim, de um universo acadêmico, os professores. Os professores não pararam e não tiveram qualquer preparo, qualquer apoio. Então, você vê a pessoa pendurando o celular no varal, com uma luzinha de criança, cada um se virou como pôde, faltou uma coisa coletiva nesse sentido, porque foi tudo no susto também. Então, muitos professores adoeceram, professores principalmente das crianças, do ensino fundamental, do ensino médio, e pediram afastamento. Os que puderam pedir afastamento, então, depressão, como atestado, como CID, etc., tem sido um instrumento de respiro para muitas pessoas. Aquilo que na CID e no DSM, que são os manuais, digamos, da psiquiatria, aparece como depressão, então é o que a gente, desde a psicanálise, pode pensar como luto e como melancolia em relação com perdas. Penso que sim, porque a pessoa se reconhece como completamente sem energia. E embora para os celulares a gente tenha um carregador, o carregador individual precisa ser pensado. Quais são os recursos que cada um tem? O que cada um pode fazer para se sentir reabastecido de energia? Agora, é muito difícil com alguém que está 12, 14 horas lutando para dar um tipo de aula e ainda tem que cuidar da casa, tem que cuidar de filho, essa politarefa
Então, muita gente ainda vai estar sequelada a médio prazo e com medo. Eu acho que uma das formas dessa sequela aparecer é o medo de retornar ao presencial. Então, a gente tem visto muito isso. A pessoa fala, então tinha uma empresa, queria fazer uma celebração de final de ano com 10 pessoas por vez, com máscara, com álcool em gel, com a distância, e umas pessoas não toparam. Fizeram uma votação secreta. Não. E em cada grupo tinha 2 ou 3 dizendo não. O retorno não é tão fácil assim. O retorno não é nada fácil. E acho que põe em pauta exatamente essa não nomeação dos lutos. Porque a pessoa nem sabe. Quando você pergunta, por que você não quer voltar? Porque eu tenho filho pequeno em casa. Porque minha mãe é idosa. Então, nesses parâmetros familiares, isso do pouco que eu estou presenciando, né? E vejo que na psicanálise a gente tem essa vertente da coragem de nomear aquilo que é, e não aquilo que querem convencer a gente de que aquilo pareça ser. Muito obrigado, Helena. Eu que agradeço. Encerramos por aqui, então. Muito obrigado.